Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje, dia 6 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Porta-voz de Bolsonaro contraiu coronavírus, informa gabinete. Bom, essa matéria é assinada pela Roniara Castilhos e pelo Guilherme Mazui da TV Globo de Brasília. E basicamente o porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, o Otávio do Rego Barros, de 59 anos, contraiu o novo coronavírus. Essa informação ela já foi confirmada pelo gabinete do Rego Barros. Segundo ainda o gabinete, ele está bem e ele está em isolamento em casa, né? E o porta-voz ele é mais um caso de coronavírus lá na equipe do governo Bolsonaro. Em março, pelo menos 23 pessoas que estiveram com o Bolsonaro lá na viagem para os Estados Unidos contraíram a doença, entre os quais o ministro Augusto Heleno, de Segurança Institucional, do Gabinete de Segurança Institucional, o Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, e também o secretário de Comunicação, o Fábio Weingarten. Também é válido lembrar que o Bolsonaro foi na viagem, ele fez 2 testes, ele disse que os 2 deram negativo, porém ele não apresentou os laudos dos exames. O Augusto Heleno apresentou os laudos dos exames e comprovou que deu positivo e depois que ele já está curado, né, no caso. Também é importante constatar, interessante constatar que o Bolsonaro ele deu uma entrevista para uma rádio lá no Rio Grande do Sul semana passada e lá ele afirmou que pode ter contraído o coronavírus. Abrindo aspas para o Jair Bolsonaro, ele diz: eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado. Talvez, e nem senti. Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E vai ver, eu tô com anticorpo. E bom, é interessante ver que todo mundo perto do Bolsonaro pegou coronavírus, menos o Bolsonaro, né? É curioso, no mínimo curioso. Eu gostaria de ver os exames do Bolsonaro, assim, sem querer dizer nada a mais do que a notícia disse, mas seria interessante se o presidente divulgasse o exame dele, né? Vamos ficar no aguardo. Próxima notícia. A próxima notícia é do portal Terra. Metade dos brasileiros vive com menos de R$15 por dia, diz IBGE. Bom, hoje, sexta-feira, dia 6, o IBGE divulgou uma pesquisa, né, falando sobre renda. Nessa pesquisa, o que se comprovou? Que metade dos brasileiros sobrevive com apenas R$438 mensais, ou seja, 105 milhões de pessoas têm menos de R$15 por dia para satisfazer todas as necessidades básicas. Isso é mais ou menos R$438, é menos da metade de um salário mínimo hoje. Esses resultados eles são referentes à renda média real domiciliar per capita de 2019, né, apurado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E agora eu vou citar alguns dados aqui, eu vou passar por cima, não vou exemplificar totalmente, porque em breve vai ter podcast do República dos Bananas falando sobre uma questão bem parecida, né? Então não vou aprofundar mais. A pesquisa comprova que os 10% mais pobres do Brasil, equivalente a 20 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas, sobreviviam com apenas R$112 por mês, ou R$3,73 por dia. Em relação a 2018, houve uma elevação, mas uma coisa assim patética. Por outro lado, o lado mais rico, né, 1% dos brasileiros, o extrato mais rico da sociedade brasileira, vive com R$17.373 mensais. Isso significa que a renda deles aumentou 3% em relação ao ano retrasado, né, essa pesquisa de 2018 para 2019, e essa parcela equivale a 2 milhões de pessoas. A pesquisa também diz que o índice de maior pobreza se dá na região Nordeste, em que 43,5% da população vive em extrema pobreza. Falando sobre concentração de renda, para passar rapidamente sobre esses números, porque ficar falando número eu acho que não é tão interessante para vocês, mas presta atenção. O rendimento médio mensal, né, per capita do brasileiro, na média do Brasil inteiro, é de R$1.400. Só que no Norte e no Nordeste é de 872, ou seja, quase metade
da média total do país. E no Sudeste é mais do que a média, é R$ 1.720. E também outro dado falando sobre a concentração de renda, né? A Alessandra Scaglione Brito, que realizou essa pesquisa, ela diz que 10% dos domicílios, os mais ricos, pegam quase metade da renda do país. Os 10% mais ricos do Brasil concentram 43% da renda do país. Isso é absurdo, isso é brutal. Esses números são fortes, muito fortes. A próxima notícia é do Valor Invest. Lula pede suspensão de julgamento com base em declarações de Moro e Bolsonaro. Então, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a suspensão do julgamento lá no TRF4, lá em Curitiba, né, onde o Sérgio Moro acusava ele lá. Aí o que os advogados do Lula dizem? Eles citam a negociação do Bolsonaro com o Moro para indicar o Moro ao STF e alegam que o ex-juiz, né, o Sérgio Moro, ele tinha interesses políticos ao condenar o Lula. Então ele é suspeito, a condenação é suspeita. Ainda segundo a defesa do Lula, o julgamento virtual, né, do recurso está marcado para ser finalizado ainda hoje. No fechamento do podcast de hoje, ainda não se tem a notícias do que deu, né, o julgamento virtual. Mas os advogados do Lula solicitaram que o julgamento ficasse suspenso até os fins das investigações na STF. Tô lendo, enfim, vamos lá. E no recurso enviado ao TRF4, né, lá para a Vara Federal de Curitiba, o Lula diz que tem diversos fatos que mostram que o Sérgio Moro é suspeito e que comprometeu toda a instrução do processo, né? Que o compromisso do Moro era assumir uma cadeira no STF e não era necessariamente fazer justiça. Então, a gente vai ver o desenrolar disso daí, porque o Lula está se sentindo injustiçado. Então, a gente vai ter que ver como é que vai se desenrolar isso nas instâncias superiores. E a rapidinha de hoje é do Tecmundo. E atenção, amigos programadores, vamos lá. A Microsoft dará $100 mil para quem hackear a sua versão do Linux. A tarefa é conseguir encontrar bugs, explorar falhas e hackear o Azure Sphere OS, que é a versão de Linux da empresa a Microsoft. O Linux que é aberto para programação e tal, então eles vão lançar essa versão. Como que você vai participar, meu amigo programador? Bom, as inscrições para o programa de recompensas começam no dia 15 de maio e o desafio vai acontecer entre o dia 1º de junho e 31 de agosto desse ano aqui. Para participar, basta preencher o formulário da Microsoft, está lá no site da Microsoft. Então, se você quiser tentar ganhar $100 mil hackeando a Microsoft, tá aí a sua chance. Então é isso, muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu vou pedir para você que ainda não nos segue nas redes sociais, tem aqui embaixo os perfis para você seguir a gente nas redes sociais. Você também assina o feed desse podcast para não perder episódios novos e assina o feed do nosso outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, o República dos Bananas, que em breve tem episódio novo. Eu sempre falo isso, mas em breve tem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!